Fala, hein, mestres, beleza? Thunder aqui! Vamos hoje falar o que vale no anime, roteiro ou produção? E obviamente a gente está fazendo isso regado de um amor e ódio ao nosso querido Bookworm, né? Ascendance of Bookworm, um anime incrível que terminou nessa temporada de primavera, né? Na sua segunda temporada, que, bem, levantou essa conversa entre roteiro e produção, que é meio triste. Mas, enfim, lembrando vocês que fazemos live de segunda a sexta na nossa Twitch, né, do sanduíche, o sanduíche roxo, que é sanduícheroxo.tv/canal LBTV. É claro, se você colocar sanduíche roxo, você não vai encontrar o site. Então isso daqui é assim, né, vocês entenderam. Né? Eu esqueci a palavra que se usa nessa situação, mas vocês entenderam, né? Ok. O Thunder tá meio cluster na cabeça. Porque, cara, pensar nisso e pensar em Bookworm me machuca por causa disso. Porque Bookworm tem um dos roteiros mais maravilhindos que eu já vi na minha vida. Aquele negócio é tão bem escrito, rapaz, que dá até medo de como alguém consegue escrever algo tão bem pra representar um mundo de fantasia. E aí a gente vê a produção dele sendo algo tão triste, tão pobre, que aquele negócio é meio complicado, que a gente tenha essa distoância entre algumas áreas dentro de um anime, né, dentro de uma animação. Bem, então, só para sermos um pouco mais didáticos, dentro de um anime, na produção de um anime, a gente tem algumas áreas específicas que funcionam para fazer coisas específicas. E, obviamente, é um anime, ou seja, temos recursos audiovisual. Por conta disso, temos várias formas de passar várias mensagens dentro dessa obra, ou de você externar uma mensagem em si. Então você tem, por exemplo, valores da produção dentro da sonoplastia. Então, que compete aos efeitos sonoros, a dublagem, as insert songs, ou as trilhas sonoras que tocam de fundo, a equalização entre elas, você fazer todo o ambiente sonoro, porque você tem esse ambiente sonoro dentro de algo audiovisual, diferente de um livro, diferente de um mangá, que obviamente você não tem som, né? Assim como em um livro e um mangá, você não tem animação, você não tem desenhos na tela se movendo, e isso são coisas vitais para fazer uma produção audiovisual coerente dentro da sua apresentação. Porque você não vai fazer, por exemplo, uma história que fala sobre, sei lá, o Velho Oeste e todos os efeitos visuais e sonoros... Visuais não, mas os efeitos sonoros e a música remeta a algo, sei lá, do Egito, sei lá, e de repente começa a tocar um monte de música do Egito, não vai fazer sentido. Até uma coisa engraçada que eu tô acompanhando recentemente, Major, né, eu tô assistindo Major, e eu tô lá pra terceira, quarta temporada, não me lembro muito bem, que finalmente o Goro sai do Japão e vai pra um outro lugar. Eu não vou dar spoiler de Major, mas enfim. Eu acho que não tem nem problema dar spoiler de Major. Mas o Goro sai do Japão e vai para os Estados Unidos. E eles começam a utilizar trilhas que remetem aos Estados Unidos. Sei lá, umas músicas que remetem ao Texas, um Velho Oeste, alguma coisa mais assim, country, né? Que remete bem ao contexto. E aí eles fazem bem esse casamento de música e contexto da obra. Aí, beleza, bacana. Aí quando volta pro Japão, não que o anime volta pro Japão, mas quando o anime começa a mostrar coisas do Japão, por exemplo, o jogo do Sato, Toshiya, eu acho que o nome dele era Toshiya Sato, começa a tocar as mesmas músicas, você fala, mas peraí, cara, você não está nos Estados Unidos, você está no Japão, por que você está usando músicas dos Estados Unidos? Não faz sentido. Tipo, dá aquela ruptura, sabe? Ou quando você tá ouvindo algum anime, né? Você tá vendo algum anime, aí de repente o cara vai dar um tiro e parece um som de panela batendo. É algo que você fala, mas peraí, por que tem uma panela batendo aqui? O cara tá tentando fazer feijão e aí alguém esqueceu o feijão no fogo, explodiu a panela de pressão? É o que pareceu. Então, é bom e é importante você manter essa coerência também. Ah, Thunder, mas isso daí é muito detalhes. É detalhes, mas tem gente que repara.
E isso daí é um detalhe um pouco mais sutil, inclusive. Mas existem outras coisas que são detalhes mais agravantes, né? Que é a parte visual, é a parte de animação. Quando você pega um personagem que tá bugado na tela, parecendo uma batata torta. Assim como aquele episódio de Dragon Ball, que o Goku tava torto, bem torto. E esse episódio 4 novo aí de Digimon, que os Digimon parecem PNG na tela. É meio triste. Isso é visível, você consegue ver, você consegue não palpar, né, mas porque você não consegue pegar na tela. Pegar na tela você consegue, eu consigo pegar na tela, mas eu não consigo pegar na animação da tela. Mas você consegue ver, representar na tela aquele traço meio torto, aquele personagem meio bugado, aquele personagem feito, ou aquele dragão feito de CG bugado que tem em Arifureta. Então, tem coisas em animação que você consegue ver e você fala, cara, isso daqui tá torto. Esse personagem tá parecendo um coqueiro de ponta cabeça. Porque é isso que ele tá parecendo. E tudo isso, todas essas questões que eu falei até então, são importantes para montar uma história. Porque, vamos lá, imagina Kimetsu no Yaiba, aquele momento do Tanjiro com a espadinha pegando fogo, girando, e aquela música linda pra caramba tocando. Imagina se aquilo fosse mal feito, se fosse, tipo, feito num PowerPoint, ou parecesse que o personagem tá tudo bugado na tela. Por mais que a música tivesse incrivelmente bem tocada ali, e aumentando o seu grau de imersão, se você vesse o Tanjiro na tela com uma cara de troll face, e tudo bugado ali, você fala, isso não tá muito legal. Quer um exemplo disso? A segunda temporada de One Punch Man. Nossa, tá estralando uma música muito legal, o que tá acontecendo na tela é muito bacana, mas os personagens parecem um bando de batata torta se mexendo. Não dá, tipo, te causa estranheza, te quebra da sua imersão da história. E, obviamente, o último elemento que eu gostaria de trazer aqui como um dos elementos principais que tem dentro de um anime, que é seu roteiro, a sua história, o que está sendo contado no seu texto. Texto, no caso, não só texto escrito, né, porque a gente lê legenda, muitos de nós não sabemos japonês, então precisamos de legenda, mas no texto falado também, caso seja alguma coisa dublada, ou se você sabe japonês, parabéns, você sabe japonês, inclusive. Que é a história, que é o roteiro sendo contado, que são as palavras utilizadas para fazer esse roteiro ser encaixado. Então você tem, por exemplo, um anime bonito com uma história meio meh. Você tem Tales of Zestiria. Tales of Zestiria não tem uma boa história, não tem um roteiro muito legal, mas visualmente aquilo é fantástico. É maravilhoso. Ou você pega Cabaneri. Cabaneri tem um roteirinho legal ali por um momento, mas aí de repente aparece o Biba. Aí você fala, meu Deus do céu, pega o roteirista e coloca ele na escolinha de novo pra aprender a fazer roteiro. Porque, pelo amor de Deus, o Biba é um péssimo personagem. E eu tirei de longe. O Gleipnir, muito obrigado. Pessoal, lembrando de Gleipnir, uma das coisas mais porcaria que a gente viu recentemente. Você pega a animação, nossa, os personagens estão bem animados. O ambiente bem feito. Aí você pega o roteiro, pelo amor de Deus. Deus nos acuda. Então, o Deus Barracuda. Nossa, essa foi uma referência de Guitar Hero. Quem manja de Barracuda, coloca nos comentários aqui. Isso daí foi longe. Mas... e tudo isso são peças importantes para montar uma história, porque você está tendo uma obra que trabalha audiovisual. Toda essa volta e essas explicações tortas, essas piadinhas de mau gosto que eu tô fazendo até agora, é pra gente começar a entender o que é importante e relevante dentro de uma obra quando a gente tá assistindo ou consumindo ela. Por quê? Você tem obras que elas têm propósitos muito mais claros para nós pela falta de alguns elementos ou pela premissa ou pela explicação de outros elementos que acabam indo em primeiro plano. Por exemplo, Bookworm. Bookworm, ele tem dois aspectos nisso. Ele tem um roteiro muito bem escrito, ele tem uma progressão de personagem, uma explicação de mundo extremamente bem feita, onde o seu roteiro é o papel principal da história, é o elemento principal que vai nos trazer essa narrativa. E aí você pega esse roteiro, essa história, você pega ela e vai acompanhando e coloca ela como prioridade. Você fala, pô, legal, bacana. Por quê? Porque ela é a coisa mais importante ali. Não é o
que está sendo mostrado na tela, mas é o que está sendo falado pelos personagens ou o que está sendo mostrado pelo roteiro. Isso que importa. Mas isso importa não só porque ele faz isso como a sua prioridade, mas também é porque não tem outros elementos ali na tela. Quero dar um outro exemplo que esse vai longe, eu acho que pouca gente vai saber que anime é esse. Que é Sakura Reset. Sakura Reset, a gente até comparou bastante ele com Bookworm, né, quando a gente tava fazendo análise de Bookworm, que inclusive a gente fez análise inteira de Bookworm no nosso podcast, ó, o chat trovou aqui, ó, apareceu, agora Catarse, se você quiser ajudar a gente no Catarse também, ó, tá aí. Que é basicamente uma história que ela não tem animação, a animação dela é bem simplória, bem branda, mas ela não estraga a experiência de você assistir aquela obra, porque por mais que o personagem esteja, tipo, travadão na tela e plano contra plano, e apenas a cara do personagem estática mexendo a boca dele passando o texto é incrível. Então, a história não atrapalha pela falta de animação, porque o roteiro meio que pega isso e segue pra frente. Bookworm chega em alguns momentos que é terrível de você absorver, porque a história é dramática, é catártica, tem alguma coisa muito legal acontecendo na tela, mas o personagem tá assim. Não, quer dizer, não, o personagem não tá assim, porque nem ri, ele tá assim. Não, desculpa, eu até pisquei. Nem isso os personagens fazem. Então eles parecem assim, um poste, né, um espantalho ali, e você tá vendo, nossa, finalmente eu consegui fazer isso, que momento legal, o personagem tá sem expressão na tela. É horrível, te tira da obra. Você fala, caraca, esse momento incrível pelo roteiro, e não tem animação pra compor essa cena. Aí você fala, quebrei, fiquei puto. Aí do outro lado, né, você fala, pô, legal, então vamos dizer assim, que só a animação acaba importando, né? Um roteiro pode ser carregado por uma boa produção. E aí a gente chega em Gleipnir, né? Porque pelo menos no comecinho, Gleipnir eu acho que dá pra ser utilizado de exemplo. Que você tem uma boa produção, você tem boas cenas de luta, você tem uma boa fotografia, bons elementos visuais que compõem as cenas. Aí você olha pro texto e fala, meu Deus do céu, que é isso? Quem que escreveu isso? Gente! E que você pega toda aquela cena bonita, bem composta, com bons ângulos, com bons enquadramentos, com bons filtros, com boas expressões de personagem, mas o texto não significa nada, sabe? Ah, então eu vou me juntar junto com você e agora a gente vai juntar essa culpa e nós agora vamos se tornar um só. Tipo... E não significa nada pro roteiro isso. A cena é bonita pra caramba. E de repente você vê a Claire se jogando de uma parte de cima de um galpão. E não, aí vamos ver se você vai, tipo, se você vai me salvar, se você está junto comigo. Ela faz um ato simbólico pra tentar ver se o protagonista se importava com ela. E ele vai e salva ela. Algo lindo, maravilhoso. Aí você pega o contexto, é algo estúpido. Então, você tem, de fato... obras que acabam tendo essas distoâncias. Você tem obras que às vezes acabam tendo produções que não condizem com o seu roteiro ou com roteiros que não condizem com a sua produção, porque vai ter alguma coisa desconexa. E, bem, aí eu chego ao ponto de começar a ver o ponto de importância entre essas coisas. E tá tocando funk aqui, por algum motivo. Mas eu começo a meio que dosar e ver o que de fato é o mais importante para uma experiência de um anime. E, obviamente, o ideal seria que, se você tem algo da sua história que você quer que ele seja o mais relevante e você quer que aquilo esteja em primeiro plano e o resto não atrapalhe, faça o resto não atrapalhar, sabe? É o mínimo que você deve fazer. Por exemplo, você tem uma história sobre idols, um anime de idol. Eu quero ver garotinhas na tela requebrando até o chão, descendo no pancadão. Não quero, mas enfim. E você fala, cara, legal, me entregue boas músicas, me entregue boas coreografias. Aí você fala, pô, bacana. Aí você chega em 22/7. E que é complicado, porque você tem o muro do Donald Trump querendo
e meio que espionando as garotas de uma forma meio estranha. Aí você tem uma história, tipo, super estranha ali no meio, que você tem que digerir pra ver as garotas requebrando até o chão. Você fala, meu Deus do céu, isso não dá certo. Não consigo. Porque eu quero ver essas garotas dançando e cantando musiquinhas de idol. Mas pra isso eu tenho que atravessar uma história estúpida. Diferente de, por exemplo, Love Live ou Lofavela. Lofavela funciona melhor que Love Live, inclusive. Que eu tenho um roteiro básico, padrão, personagens fáceis de você entender, fáceis de ser segmentadas e uma entrega muito boa dentro dessa ideia de, olha, eu preciso ver e quero ver garotas dançando, coisa do tipo. Então, o objetivo dele foi alcançado. Ou, por exemplo, como eu falei, em Sakura Reset. Sakura Reset, o roteiro é a parte principal da história e a animação e a produção visual e sonora não é importante. Então, eles fazendo o básico e algo meio que sem graça, vamos dizer assim, na tela e nos seus efeitos sonoros, não atrapalha o andamento de você apenas ler, porque daí parece uma visual novel. Parece que você só tá vendo uns personagens estáticos ali e o texto da hora na tela. Tem muitas coisas que fazem isso. Fate, o jogo do Fate é isso. Visual estático e muito bom texto na sua tela. Então são coisas assim de propostas. O que quebra é quando você tem algo que acontece como Bookworm. Que você tem uma história incrível, mas você tem o diretor e os animadores e todo mundo tentando quebrar essa história que é maravilhosa. Então, às vezes, você tem o pessoal remando para outro lado que atrapalha. Meio que pra terminar a conclusão, e uma conclusão bem pessoal nisso daqui, cara, eu consigo tancar uma história que é muito bem feita, mas que o visual é meio meh. Que não tenha boas lutas, que não tenha uma boa animação, que não tenha uma boa trilha sonora, porque se o roteiro ele consegue compor acima de tudo isso, ele me consegue passar uma experiência, uma narrativa, valores muito maiores para eu chegar na conclusão do que o autor queria passar, certo? Agora, quando eu pego uma boa produção e eu excluo a parte do roteiro, eu basicamente tenho uma sessão de slideshow, de animações de coisas incrivelmente bonitas acontecendo, que não significa nada. Por exemplo, Hanebado. Hanebado é um exemplo maravilhoso, porque você tem animações incríveis de jogos de badminton, coisas incrivelmente bem feitas, mas o roteiro é uma porcaria. E aí você fala, pô, legal, então faz o seguinte, pega todas essas animações lindas pra caramba, coloca Linkin Park e vira um AMV e taca no YouTube. E aí eu assisto, porque é pra isso que funciona. E aí eu penso, pô, qual é o valor de fato de eu ver uma boa animação ao som de Linkin Park? Primeiro que eu nada contra Linkin Park, mas já não aguento mais esse tipo de AMV. Não vai comigo, não vai comigo. Eu vou ver bons animadores animando algo e criando uma imersão ao momento? Sim, de fato, eu vou ver. Mas isso, ele é melhor do que uma história sendo contada? Teoricamente, não. Não, porque são coisas completamente diferentes de eu ver uma boa cena e ver um bom anime, ou um bom roteiro, no caso. São coisas completamente diferentes, são energias completamente diferentes, são propostas completamente diferentes. Mas se você for colocar em questão de completude de uma história, de um anime, quando você só tem animação e não tem roteiro, essa boa animação, ela acaba não servindo pra contar uma história. Porque, querendo ou não, um anime, ele tem o propósito, pelo menos inicial, de montar uma narrativa, de contar uma história, utilizando todos os elementos e recursos que ele tem, seja sonoplastia, seja animação, seja roteiro, ou o que for. E uma obra como Hanebado, que falha em contar uma história, e vamos dizer assim, o que sobra são os seus excelentes momentos de animação, que só por eles não funcionam ou são superficiais, você acaba não criando uma narrativa. Ou uma narrativa pouco completa, uma narrativa com muitos buracos, porque acaba meio que você tendo que fazer um cabo de guerra quando você olha a imagem que diz algo e o texto que diz outra. Assim como o Bookworm, tem muitos momentos que o texto diz algo muito interessante e a tela não condiz com o texto. Mas, pelo menos Bookworm, em questão de completude narrativa, tendo um bom roteiro, um roteiro mais coerente e que com começo, meio e fim, com desenvolvimento, é muito mais engajante do que apenas uma história
que só tem bons visuais. E os seus visuais podem estar tentando contar uma coisa, mas se o seu roteiro está tentando contar outra, você tem essa ruptura. Então talvez você acabe levando em consideração só a animação, meio que tirando de contexto a história que ele estava tentando contar, que aí não faz sentido. Porque daí você não tem necessariamente o autor, digamos assim, seguindo a ideia e a proposta dele de contar uma história. Porque se fosse mostrar apenas visuais lindos pra tentar mandar uma mensagem, aí a gente tem um anime chamado Shelter, que é basicamente imagens. E é basicamente uma história sendo contada por imagens. É a proposta dele fazer isso. Ou, sei lá, até jogos que fazem isso, como o próprio Journey. Então, a menos que sua proposta realmente seja contar coisas pelo seu visual, ter apenas visuais muito lindos com um roteiro horrível, ele não gera esse engajamento, que também é ruim quando você só tem roteiro. Mas pelo menos eu consigo levar um pouco mais a sério e sair com uma experiência um pouco mais montadinha de uma história, de uma experiência dessa. A única coisa que eu queria dizer é que realmente é triste. É triste realmente quando tem uma obra que não tem roteiro, mas tem produção, ou uma obra que tem... tem roteiro, mas não tem produção, ou não tem produção e tem roteiro. São dois casos muito tristes. Mas, se for pra colocar na balança, eu ainda aceito um roteiro um pouquinho mais bem escrito, ou melhor dizendo, um roteiro muito bem escrito, de uma produção ruim, do que uma produção incrível e um roteiro que dói, né? É triste. E eu quero perguntar pra vocês agora o que vocês acham disso, o que vocês preferem? Vocês preferem roteiro? Vocês preferem produção? Eu sei que, obviamente, depende de objetivo, e, por exemplo, se você tá vendo um Battle Shonen de porrada que só tem lutinha muito bem louca, não precisa de roteiro. Mas também mais ainda é triste não ter roteiro numa situação dessa. E é isso. Agora deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se vocês puderem, se inscrevam no canal e sejam muito bem-vindos para ter vídeos todos os dias aqui junto comigo. Olha só que maravilha. Talvez não tão maravilhoso assim. Ok, vamos combinar. E se você puder também, deixe seu joinha e compartilha pro pessoal, porque isso ajuda bastante a gente continuar fazendo esse trabalho pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.